Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Gente, acho que todo mundo já ouviu falar de anemia. Tem uma anemia especial que é a anemia ferropriva e a gente vai conhecer tudo sobre esse assunto hoje, porque eu trago aqui uma grande hematologista. Seja bem-vinda, doutora Giovana Botan. Bom dia. Oi, Alice. Prazer estar aqui com vocês para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse grande acometimento aí do público, principalmente o público feminino, que é uma coisa tão recorrente no nosso consultório. Isso mesmo, doutor. Eu acho que desde que a gente nasce, né, é uma preocupação dos pais, das mães, dos cuidadores acompanhar aí a questão da anemia. É um exame que a gente aprende como leigo, até olhar ali de curiosidade sozinho, às vezes se apavora, mas eu acho importante a gente tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Mas eu queria começar perguntando para a senhora é hematologista. O que faz um hematologista? Bom, o hematologista é a especialidade médica que vai cuidar do sistema linfo-hematopoético. Então, assim, todas as doenças ligadas ao sangue, ou seja, doenças da medula óssea, dos linfonodos, do baço, são doenças que são acompanhadas pelo hematologista. A gente divide a hematologia aí na parte das doenças benignas e aí nessa parte a gente também tem as doenças do sangue da coagulação, então pacientes com trombose, pacientes com coagulopatias, ou seja, aqueles pacientes que têm sangramento, ou seja, o paciente tem hemofilia, algum outro tipo de deficiência de fator de coagulação, e as doenças oncohematológicas, que são os cânceres hematológicos, né? Aí a gente fala de leucemia, perfeito. A gente fala de leucemia, linfoma, outras doenças um pouquinho mais raras, tipo mieloma múltiplo, as leucemias podem ser agudas e crônicas, então a gente tem uma ampla gama de áreas de trabalho da hematologia. Mas o hematologista, ele é um médico que a gente querendo fazer um exame de sangue deve procurar ou ele não é a primeira opção? É uma outra especialidade que encaminha geralmente para o hematologista ou chega a gente lá no seu consultório marcando direto com o hematologista? A gente recebe pacientes que marcam já porque já conhecem ou tem algum parente, assim, às vezes vem um histórico, minha avó morreu de leucemia ou de mieloma. E aí eu venho para fazer check-up, a gente até recebe. Mas geralmente os pacientes vêm encaminhados de outros colegas que detectam ali nos exames de sangue, principalmente no hemograma, que é o nosso principal exame, que tem alguma alteração que precisa ser vista por um especialista e precisa ser investigada. Então, geralmente hemograma é um exame que todo mundo acha que pode chegar lá no laboratório e pedir, né, doutora? É verdade. E aí, faz parte de um check-up? Todo mundo deveria fazer todo ano um hemograma? Existe um protocolo de acordo com idade ou por sexo? Como que funciona a solicitação desse exame de rotina? Assim, o hemograma ele é o exame mais pedido tanto num pronto-socorro, quando você vai com qualquer queixa, quanto quando você vai fazer algum tipo de check-up. Assim, o hemograma ele sempre está incluso na avaliação do paciente, né? Quando a gente fala em exames laboratoriais. O hemograma, sim, assim, um paciente, uma criança, por exemplo, às vezes nas consultas de check-up do pediatra, vai ser mais frequente os hemogramas porque são o público que os pacientes que têm pode desenvolver um pouco mais de anemia. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala de um adulto, jovem, ígido, sem nenhuma comorbidade, um hemograma anual, se o paciente está completamente assintomático, é satisfatório. Então, quem não faz um hemograma há uns 10 anos deve se preocupar, né? Eu acho que não tem, porque hoje em dia o hemograma é um exame muito solicitado, assim, e é o principal exame do hematologista, assim, a gente consegue definir várias coisas através apenas do hemograma, assim, a gente consegue definir, triar um caminho diagnóstico ali, só olhando o hemograma, né, um hemograma alterado. E aí, quando é por um pedido médico, esse paciente, por exemplo, pelo SUS, ele pode ir numa unidade de saúde, fazer os seus exames de rotina e o próprio clínico da unidade, ele consegue fazer esse exame gratuitamente pelo SUS? Sim, consegue. Nas consultas de clínico como geral, tanto no SUS quanto no particular, a gente sabe que o hemograma entra como um exame de triagem, de check-up, né? E é pedido e é feito pelo laboratório no SUS. Mas vamos entrar no nosso tema. Hoje a gente vai falar, então, de uma das doenças aí, das condições que o hematologista, a sua especialidade, atua, que é a anemia ferropriva. Se a gente está falando de anemia ferropriva é porque tem outras. Aí eu queria entender essa diferença. O que é essa anemia ferropriva e qual é a diferença dessa para outros tipos que podem existir?
Sim, quando a gente fala em anemia, a cabeça do dermatologista abre um leque de possibilidades. Como eu te falei, até pelo próprio hemograma a gente consegue triar ali as hipóteses diagnósticas, né? Porque o hemograma, ele fornece ali os valores de hemoglobina, mas ele tem muitos outros índices que vão ajudar a gente a distinguir qual é a possibilidade daquele tipo de anemia. Por isso que o leigo não deve fazer o que a gente faz, abrir lá e já ir no Google e... Ah, meu Deus, está faltando ferro, vou tomar ferro, se automedica. Vem um diagnóstico até cancerígeno, né? Dependendo aí do que você joga no Google. Mas então a gente consegue ali definir a anemia como uma hemoglobina para mulheres em torno de 12,5, assim, abaixo de 12,5 e para homens abaixo de 13,5. Esses são os valores preconizados pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente tem outros índices ali no hemograma que dão o valor de volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, que são valores que a gente consegue diferenciar. Se aquela hemoglobina que está sendo produzida, ela está muito pequenininha, se ela está aumentada, se ela está num volume normal, isso consegue fazer a gente fazer uma triagem para a possibilidade de anemias. Porque por aí a gente consegue definir. A anemia ferropriva, que é o nosso tema de hoje, é uma hemoglobina que, pela falta do ferro no nosso organismo, a gente acaba tendo uma hemácia pequenininha, descurada, bem anêmica, assim, né? Fazendo um trocadilho. Mas outras causas de anemia, por exemplo, a deficiência de outras vitaminas tão importantes quanto o ferro na formação da hemoglobina ali na medula óssea. A vitamina B12, o ácido fólico já são minerais que podem dar uma hemácia um pouquinho maior. E aí entram outros leques de opções de anemia. Então, a gente pode ter uma anemia, por exemplo, uma hemoglobinopatia, que é uma anemia hereditária, né, passada de pais para os filhos, no qual a gente tem uma formação ali defeituosa por uma mutação genética. Essas são as anemias hereditárias. A gente pode ter outras causas de anemias oncológicas. Então, as leucemias podem vir no hemograma como uma anemia. O mieloma também é uma importante causa de anemia. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala no público mais idoso, né, que a gente começa a pensar nessas outras doenças. A gente pode ter uma aplasia, por exemplo, uma aplasia de série pura vermelha. Então, são doenças mais específicas da hematologia. Mas, sem sombra de dúvidas, a anemia ferropriva é, assim, a anemia disparado mais comum na população em geral. É isso que eu queria saber, né? Já que todo mundo já ouviu alguma vez e relaciona a anemia sempre à falta, né, de ferro, qual que é a prevalência na população? É mais comum em homem, em mulher, em criança? É muito comum mesmo? Muito comum. Mas aí é lógico, a gente separa os públicos, né? Então, assim, quem que vai ter mais anemia? As pessoas que têm uma alta demanda por esse mineral. Então, as crianças que estão em fase de crescimento, as gestantes, muitas vezes vão ser um público que vai ter maior chance de ter anemia, porque elas demandam ali para aquele feto e pode, muitas vezes, assim, não ter esse mineral durante a gestação de forma adequada, pode levar a algumas morbidades perinatal ali, né, importantes. E aí os outros públicos, assim, a mulher na idade fértil, ou seja, que é a mulher que sangra, são as que mais sofrem aí com anemia ferropriva. A menstruação pode levar a gente a ter anemia? Aumenta o risco para anemia? Certamente. Assim, é o principal público adulto, são os pacientes que sangram, né? São as mulheres. Quando a gente recebe um paciente homem, é muito mais raro, assim, a gente tem que até, inclusive, pensar em outras causas. Se for uma anemia ferropriva, a gente vai pensar em distúrbios do trato gastrointestinal. Então, tudo é importante na história clínica para a gente definir o que pode ser a causa da anemia. Mas, certamente, o público feminino é disparado na frente. Quem mais tem anemia? E aí, essa mulher, né, qualquer pessoa, mas a gente está falando de mulher aí, que é o público onde existe maior prevalência, então, da anemia ferropriva. Como que ela pode desconfiar? Quais são os sintomas ali? A gente ouvia a mãe falar, né? Deixa eu olhar seu olho, o lábio está pálido, as extremidades estão mais brancas, né? Perdendo a cor. Conta pra gente o que é verdade, o que é mito em relação aos sintomas para a gente desconfiar que tem anemia. Quando a gente tem uma redução da hemoglobina, esse paciente ele vai evoluir muitas vezes até com sintomas subjetivos, mas outras vezes com umas coisas mais objetivas. Então, é um paciente que vai estar mais fraco, mais fadigado. Eu costumo brincar com os pacientes que é uma preguiça maior ali, né? Uma indisposição para ir fazer uma atividade física, aquela coisa tipo assim, nossa, estou me sentindo muito indisposto. Às vezes, até dependendo do grau da anemia, né, do valor dessa hemoglobina, até uma dispneia mesmo, uma falta de ar.
É um paciente que, pela falta do mineral, ele vai ter uma unha mais quebradiça, uma queda de cabelo. É um paciente que vai ter, às vezes, a síndrome da perna inquieta, né? Umas coisas completamente subjetivas. E, assim, que também pode acontecer, mas a gente hoje em dia vê menos até, é a perversão do paladar. Então, assim, é um paciente que vai ter umas vontades de comer umas coisas diferentes, assim. Então, eu quero chupar gelo. Comer terra. Comer terra, vontade de comer tinta, umas coisas completamente não alimentícias, né? É verdade, então, e não é mito. Pode estar ligado. É mais raro, sim, pode acontecer. Doutora, e quais são os fatores de risco para se ter anemia? O que acontece na vida da pessoa que pode levá-la a ter anemia com maior facilidade do que outras? Tá, então é aquele paciente que tem uma demanda maior de ferro, né? Falando da anemia ferropriva, é uma demanda maior de ferro que não está sendo suprida. Então é a mulher que sangra e muitas vezes esse sangramento precisa ser destrinchado ali na anamnese inicial com o hematologista, porque às vezes a mulher acha que tem um sangramento normal e quando a gente vai conversar, não, é muito, são 10 dias sangrando, troca 5, 7 absorventes e é uma coisa mais volumosa. Então esse é um fator de risco, então o sangramento menstrual aumentado. Quem tem coágulo durante a menstruação, às vezes, né, tem são sinais de que tem um pouco mais de volume, né? E também as perdas intestinais. Então, assim, às vezes é um paciente que tem sangramentos ocultos, né? Assim, a gente tem alguma parte da história clínica que a gente pode pegar. Um paciente que tem hemorroida, que sangra com frequência, ou até um paciente que não come, né? Porque às vezes também a gente vai conversar, come coisas com ferro, carne, como, mas quando você vai perguntar não é suficiente. Então, são pacientes que ou não ingerem adequadamente, ou pacientes que perdem, ou pacientes que não absorvem também. Porque a gente também pode estar consumindo, mas tem algum problema no organismo de absorção. Perfeito, porque assim, as alterações gastrointestinais, elas são importantes. Então, aquele paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, tipo uma doença de Crohn, paciente que tem uma doença celíaca, aquele paciente que tem intolerâncias alimentares que fazem desabsorções, tipo uma intolerância à lactose, às vezes atrapalha aquele paciente absorver o ferro que ele comeu. São doenças inflamatórias, uma gastrite. Eu acho importante isso, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu me alimento bem, eu tenho certeza, não posso ter falta de ferro, mas às vezes você tem o ferro, mas seu organismo não está absorvendo bem. Não está absorvendo bem. Doutora, exatamente. E como que é o tratamento? Porque assim, eu acho que todo mundo tem uma receitinha caseira que imagina, né? De repente ir lá, colocar, né, gente, cozinhar na panela de ferro, colocar ferro no feijão. Eu já vi gente falando que você tem que colocar um prego no feijão. Conta pra gente, como que é o tratamento? Ou é cápsula mesmo, vai da alimentação? Como é que é o tratamento dessa anemia ferropriva? De médico, ainda mais quando se fala de anemia, todo mundo tem um pouquinho de dica para dar, é verdade. Bom, o tratamento, então, como a gente falou, aquele paciente quando chega na consulta com o hematologista, a gente precisa destrinchar uma anamnese bem feita, porque muitas vezes, apesar da causa ser óbvia, por exemplo, a mulher sangra muito, então é uma causa de anemia, lógico, mas muitas vezes a gente vai descobrir outras coisas, né? Como eu falei, é uma perda oculta, é um paciente, por exemplo, idoso, que às vezes tem algum sangramento que não vê no vaso, mas que quando a gente faz um exame mais apurado, ou até um exame de imagem, tipo uma colonoscopia, vai achar alguma coisa. É um paciente que não absorve, por exemplo, essas doenças que a gente comentou, ou é um paciente que come mal, né? Então, essas são causas que a gente precisa identificar e tratar. O tratamento em si, ele vai ser a reposição desse mineral que está em falta. Então, a gente vai repor o ferro, né? Então, as reposições podem ser via oral ou venosa, né? A preferência sempre é a via oral, quando a gente não está falando de um paciente que tem má absorção. Porque agora a gente vê também, tem até aí blogueira na internet que vai em centros de infusão de vitaminas, de ferro, e isso vai direto no sangue, e aí precisaria fazer com menos frequência. Então, a senhora, neste caso da anemia ferropriva, ainda tomar o comprimidinho de ferro seria a primeira opção? Se a gente estiver falando de um paciente que não tem nenhuma contraindicação e que absorve bem, o ferro via oral, ele vai fazer um tratamento. Assim, é porque o ferro venoso, ele tem que ser avaliado a quantidade. Então, quando a gente vai calcular também a dose desse ferro, a gente avalia mais ou menos qual o déficit de ferro que a gente precisa repor para aquele paciente atingir o estoque do ferro e a hemoglobina adequada. A gente vai avaliar o tempo que a gente quer também aumentar aquele ferro, se é tão muito rápido, se não precisa ser tão rápido, se a paciente está muito sintomática ou está pouco sintomática. E a gente vai avaliar, assim, às vezes a idade, né? Obviamente pelo peso, pela idade. Mas as infusões de ferro, a gente geralmente guarda para alguns tipos de pacientes.
Porque não é a primeira ferro escolha. venoso em excesso também tem os seus malefícios, né? Se a gente faz essas reposições sem indicação, de forma frequente ao longo da vida, a gente também pode ter doenças de depósito de ferro no organismo ao longo da vida. São muitas infusões, obviamente, mas se isso se torna uma coisa frequente e mal indicada, também pode ter algum prejuízo. Então, ferro venoso a gente vai guardar para qual paciente? Então, para um paciente que tem uma intolerância gastrointestinal ao ferro via oral, porque às vezes aquele comprimido ele dá um pouco de mal-estar, um pouco de náusea, então ele não tolerou bem ou dá constipação. A gente vai dar para os pacientes que estão fazendo ferro via oral, a gente não está vendo resposta, essa também é uma indicação. Quando a gente quer aumentar aquele ferro muito rápido, então às vezes é uma vozinha com uma insuficiência cardíaca, que a gente sabe que não vai absorver bem via oral. Ou nos casos que a gente quer, ou nos casos de pacientes, por exemplo, também que tem bariátrica, né, que é um público que vem crescendo hoje em dia. Então, os pacientes pós-bariátricos, pacientes com uma gastroplastia redutora, não absorvem também o ferro por via oral. Então, são os públicos que a gente vai selecionar para poder fazer o ferro venoso. Nem sempre vai ser o ferro via oral, mas nem sempre vai ser o ferro venoso. Muito bem indicado, sempre é bem-vindo. Doutora, a senhora falou de um ponto que me chamou muita atenção, porque hoje em dia as pessoas encaram as pílulas mágicas como uma solução aí salvadora. E aí vão na farmácia e se automedicam em termos de vitamina. Ah, mal não vai fazer, vai sair na urina, né? Sai no xixi, posso tomar ferro, tem um polivitamínico. Esse excesso, então, pode fazer mal. E quais são os sinais que a pessoa que está com excesso de ferro no organismo, ela tem? Que seria o contrário dessa anemia, seria o né? contrário. Seria um contrário meio no extremo, assim, mas não impossível, tá? Então, assim, geralmente a gente fala em excesso de ferro quando a gente tem essas doenças de hemoglobinopatia, então aquele paciente falciforme que toma muitas bolsas de sangue, ou um paciente que faz muitas reposições de ferro. Mas são sintomas inespecíficos também de depósito que podem evoluir para a gravidade. Então, assim, é um paciente que inicialmente pode ter dores articulares, pode ter algumas alterações hormonais, diabetes, tireoide, várias coisas glandulares. E no extremo, esse ferro que é depositado principalmente no fígado pode evoluir até com uma insuficiência hepática. Então, assim, não estamos falando do ferro via oral, estamos falando mais para o ferro venoso. Então, assim, o ferro venoso em excesso também é ruim, tá? Ele tem que ser bem indicado e tem que ter uma ferritina que realmente, um perfil de ferro que realmente indique o ferro venoso. Não fazer sem uma boa indicação. E aí, às vezes, o médico vai e faz a prescrição do ferro via oral, a gente chega na farmácia, tem aquele monte de marca. Todos que estão numa farmácia, que tem lá o selo da Anvisa, eles são ferros confiáveis ou o de manipulação nem tanto, depende da farmácia, porque tem alguns médicos que gostam de indicar qual farmácia o paciente deve comprar, se ele deve ser manipulado ou não. O que isso tem de mito e tem de verdade? A gente não, assim, o ferro a gente dá a dose conforme a quantidade, quando a gente fala de via oral, o ferro elementar, né? Então a gente vai por isso. Então, às vezes a manipulação, você definido quanto de ferro elementar você quer que aquele paciente faça, é seguro, né? Do mesmo jeito, as várias marcas aí também acabam sendo eficientes. Então, na farmácia a gente tem muitas boas marcas, o hematologista tem as suas preferências, assim como todas as especialidades têm as suas preferências, mas a gente sabe que o ferro, de uma maneira geral, tendo a quantidade ali de ferro elementar que aquele paciente precisa, vai ser adequado. E, doutora, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Como que a pessoa pode prevenir a anemia? O que a gente deve fazer no nosso dia a dia, em termos de qualidade de vida, né? Toda semana a gente traz aqui dicas para ter mais saúde, não só para pensar nos problemas, nas doenças que já existem. Vamos falar um pouquinho sobre dicas de prevenção. Dicas de prevenção. Assim, um paciente que não tem anemia, um paciente que está com estoque adequado de ferro, ele é um paciente que, fazendo uma alimentação saudável, rica em elementos que tenham ferro, vai ser um paciente que a gente espera que não evolua com anemia, a menos que a gente tenha os outros fatores que a gente já comentou que podem induzir anemia. A mulher que menstrua muito, a pessoa que não come muito, a pessoa que está perdendo, a pessoa que não está absorvendo. Se for uma pessoa saudável e não tiver esses elementos, a gente mantendo uma dieta saudável, a gente espera que mantenha ali os níveis de ferro bons e não faça anemia, né? Quais são esses alimentos campeões aí? Perfeito. Feijão? Então, assim, a carne vermelha, para as pessoas que não são vegetarianas nem veganas, é o nosso preferido, assim, é o que vai apresentar a maior concentração de ferro. Mas é lógico, existem outros alimentos que vão ter o ferro também. Então, por exemplo, as leguminosas,
O feijão, a lentilha, o grão de bico, são leguminosas que têm uma importante concentração de ferro. Acho que também é importante a gente falar que a forma como é preparado o alimento. Então, por exemplo, quando a gente coloca o feijão de molho na água, antes de fazer o cozimento, a gente retira algumas substâncias que atrapalham na absorção, tipo os fitatos, os taninos. Então, a gente auxilia na absorção desse ferro. É verdade? Então, a gente deixa ele de molho 24 horas. Eu já ouvi falar, deixar no vinagre, sai aquela espuma. Na água, sai. Só na água? Uhum. Não precisa colocar vinagre, sal, nada. Não, pode deixar ele 24 horas de molho. Isso vai melhorar a absorção do ferro. Melhora a absorção do ferro. As folhas verdes escuras, então, por exemplo, a taioba, a couve, agrião, folhas verdes escuras geralmente também tem uma quantidade de ferro, né? Importante, que vai auxiliar nessa manutenção. Pode ser refogada, tem que ser crua, pode ser no forno, crua pode ser mais torradinha. É bom, né? Assim, às vezes acaba que a gente, fazendo o cozimento ali, a gente tira alguns elementos. Não, o cru sempre vai ser o mais indicado, mas se for, a preferência sempre for cozido, ou se não for cozido, não como, então é melhor que seja cozido, não tem problema também. Mas isso de uma forma geral, assim como algumas pequenas orientações, assim. Então, por exemplo, se você vai fazer uma grande refeição que tenha quantidade de ferro, então vou comer carne hoje, então, uma carne vermelha, né? Aquela carne quase sangrando, assim, brincando, mas aquela carne com sangue, boi vivo, tô brincando. Mas que a gente não coma com elementos como, por exemplo, leite, que atrapalha a absorção do ferro. É verdade, não então, misturar sempre carne com o paciente, leite. Quando você for comer o estrogonofe, vai ficar comprometido aquele creme de leite, eu não sabia disso, doutora. O leite compromete a absorção do ferro, o café ou as bebidas cafeinadas, né? Comprometem a absorção do ferro, tipo a Coca-Cola. E tem criança que tem mania de depois do almoço tomar aquela mamadeira de leite. Então, isso seria vai diminuir ruim um pouquinho a absorção do ferro. Perfeito. Assim como os sucos cítricos ajudam, né? Então, um suco de limão ou uma rodela de laranja ali na refeição, isso tudo vai ajudar. Almoçar com um shotzinho de água, limãozinho espremido, isso dá ajuda certo. Na absorção do ferro. Sim. Ficou uma dica muito boa aí, que eu gostei. Hoje está na moda, né? Substituir, usar água com gás. Isso, uma moda shotzinho boa, né? de limão. Isso funciona de verdade. Funciona. E aí tem aqueles pacientes que são meio rebeldes, né? Eles têm o diagnóstico, gente. Quem nunca fugiu aí de uma prescrição médica e não faz tratamento? A gente está chegando ao final, mas eu queria deixar esse alerta. Quem não trata a anemia ferropriva, o que pode acontecer? Então, provavelmente, quando a gente já tem um estoque depletado daquele mineral do ferro, né, e a gente não repõe, a gente, assim, ou com o tempo vai acabar repondo muito lentamente com a alimentação, ou isso vai evoluir, se ele tiver fator de risco para estar perdendo mais esse ferro, ou não absorvendo. Então, é um paciente que vai evoluir com uma piora da fadiga, com a queda de cabelo, com as unhas enfraquecidas, todos os sintomas da anemia vão começar a se agravar, né? Até o momento que ele vai ficar mais esbranquiçado, mais pálido, até o momento que ele realmente vai precisar procurar a ajuda do hematologista. Perfeito, doutora Giovana Botan. Agradeço muito os seus esclarecimentos aqui hoje. Obrigada. Eu que peço obrigada. Foi ótimo participar aqui com vocês e esclarecer um pouquinho da anemia, né? Que é uma coisa que afeta tantas pessoas hoje em dia. Gente, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, me procura lá no Instagram, @doutoralice_sarcinelli. Nosso compromisso é em trazer o melhor especialista sempre para você aqui no Checkup Saúde. Até o próximo programa. Um grande abraço.